Olá, boa noite. Nós estamos aqui mais uma vez nas terças-feiras, aonde realizamos os estudos. Hoje nós iremos falar sobre maternidade, dever ou escolha. Então, nós teremos a presença do Leonardo, né, que estará fazendo essas reflexões para nós. Então, convide seus amigos para participar dessa live, porque é uma questão muito interessante, né? Essa questão da maternidade. Boa noite, Fabi. E essa questão, boa noite, Jaque. E essa questão, né, da maternidade. Até que ponto é dever, até que ponto é escolha. E é muito interessante a gente estar assim, trazendo essa questão. Agora, no segundo domingo de maio, comemora-se o Dia das Mães, né? Então é muito oportuno esse assunto, né? Esse assunto a respeito da maternidade. O Leonardo já chegou e daqui a pouquinho vai iniciar os nossos estudos. Isso. Pois é. Vamos lá. Eu não estou conseguindo. Ô, Leonardo, eu não estou conseguindo enviar o convite para você. Faça o favor de pedir para participar. Não sei o que está acontecendo, não estou conseguindo. Ô, Leonardo, eu não estou conseguindo convidar você para participar. Faça o favor de solicitar participar da live aí. Quando eu vou ver se eu consigo. Eu não estou conseguindo. Você poderia fazer o favor de enviar o convite para participar online? Pois é, menino. Aqui para mim tá apagado. Como se diz, não sei, porque você já participou com a gente, né? Isso. Ah, isso. Muito bom. Pareci. Eu estava tentando no computador aqui para ficar mais Não fácil, consegue. mas deu certo. Instagram, ao vivo é só através do celular. No computador a gente não consegue. Ele é meio rebelde. Vamos ver. Pois bem, então nós vamos, como vocês antecipadamente, já agradeço, né, a sua presença e nós vamos, assim, darmos início aos nossos estudos. Igual eu estava dizendo, a questão da maternidade, né, dever ou escolha, é um assunto que é bem interessante, porque tem vários questionamentos, né, a respeito disso, principalmente aquelas mulheres, né, que não querem ter o exercício da maternidade. É muito interessante. Pois bem, então vamos fazer a nossa prece, rogando a Mãe Santíssima, para que possa nos abençoar, abrir a nossa mente, o nosso coração para o entendimento maior.
que o Leonardo, sim, possa falar aos nossos corações e nos ajudar, principalmente no melhor entendimento da vida. Ser conosco, Senhor, agora e sempre, graças a Deus. Pois bem, Leonardo, pelos que estão aparecendo aqui, a maioria são mulheres. É muito interessante que o que vai aparecendo para nós aqui é sempre a maioria são mulheres que participam das nossas lives. Bem interessante, né? Mas esse assunto tanto diz para a mulher comprar homem, né? A palavra é sua. Nesse estudo não tem Não. perguntas, tem? Mas se aparecer, se tiver oportunidade de falar, entendeu? Geralmente não. Bom, se tiver perguntas, eu acho que é um... Porque, como nós estamos tão perto do Dia das Mães, e é um tema tão dentro, né, da nossa vida, porque eu não sei se vocês já perceberam, mas eu tenho por prática trazer uma palestra que ela seja de fácil entendimento e que seja de alguma maneira assim que a gente possa realmente colocar em prática. Porque todos nós já vimos várias e várias palestras, já estivemos em várias palestras, onde a pessoa fala extremamente bem, que fala bonito, usa palavras extremamente cultas, palavras que a gente nem está tão acostumado assim no dia a dia. E a gente sai de lá falando, nossa, adorei. No fundo, se você sair dali e perguntar para a pessoa o que ela entendeu, não entendeu nada. Mas assim, pelo menos ela acha muito bonito e fala uma frase que é muito comum nossa no Espiritismo, que é assim, nossa, daqui a 50 encarnações eu quero estar assim. Daqui a 300 mil anos eu quero fazer isso. Por quê? Sabe? E é isso que a gente tenta nas nossas palestras trazer, porque a primeira coisa é a gente entender que tudo bem, a gente vai ter uma segunda oportunidade, a gente vai ter uma terceira, vai ter uma décima. Mas por que a gente tem que esperar? Por que tem que ser sempre o depois? Então, a gente já tenta trazer uma palestra mais acessível, porque, afinal de contas, a literatura já traz para a gente muita informação. Aqui nós estamos tentando fazer ela ficar um pouco mais compreensível e mais acessível para a gente. E esse tema de hoje, ele é muito, muito a nossa vida. Porque escolha a gente faz o tempo todo, querendo ou não. Sabendo o que a gente está fazendo ou involuntariamente, a gente está fazendo uma escolha. E essa escolha, ela reflete o nosso futuro. E, na verdade, você acabou de trazer para a gente uma pergunta muito interessante. Mas e aquela mãe que, afinal de contas, já no próximo domingo, adiantado, eu gostaria de já parabenizar todas as mães, mas no próximo domingo agora nós vamos estar celebrando o dia de vocês que são, né, o mais próximo que a gente tem de Deus aqui na Terra. E nós vamos estar celebrando o que para muita gente foi uma escolha. Assim, eu fiz a escolha, eu optei por aquilo, e assim como você também falou de uma maneira extremamente inteligente, não só a mãe, o pai também, juntos escolheram, nossa, agora nós estamos prontos, nós estamos no momento, nós estamos na hora de trazer o nosso filho. Mas muitas vezes não é por escolha. Pelo menos a gente não sabe disso, né? Agora, nós vamos começar a nossa palestra voltando lá atrás.
quando a gente ainda nem estava encarnado, trazendo a pergunta. Gente, eu tenho que colar, porque esse negócio de falar Não, pergunta fique decorada à não me comigo. vontade. Nós somos todos aqui aprendizes. Fique à vontade, seja você. Gente, é uma coisa que eu nunca vou conseguir decorar. A pergunta número tal, sei é número 1 do livro dos Espíritos, essa eu sei. O Fique à resto, vontade. quando na erraticidade, antes de começar nossa existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe se sucederá, desculpa, no curso da vida eterna, da vida terrena? Essa é a pergunta número 258 de Livro dos Espíritos. Então, poxa, quando a gente ainda nem tinha nascido ainda, o espírito já tinha noção exata de que ele ia nascer ali, que ele já estava tudo previsto para ele, já fizeram tudo, já escolheram, já desenharam todo um futuro para ele, e aquilo ali ele veio simplesmente para cumprir aquilo. Não. Os espíritos nos respondem. Ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar. E nisso consiste o livre-arbítrio. Então, quando a gente se preocupa demais, poxa, nós escolhemos o momento, ou nós não escolhemos o momento. Aquela criança está vindo. Será que eu estou preparado? Isso é Deus que prepara a gente. A escolha que a gente tem que fazer é o momento. Agora, tendo a gente feito ou não a escolha, lá atrás, nós já tínhamos feito essa escolha. Nós já tínhamos feito a escolha de ter um filho. E, inclusive, essa palavra ter, nós é porque a nossa linguagem terrena, ela nisso nos coloca meio imperativos, meio possessivos, porque a gente vai descobrir que a gente não tem filhos, né? Que a gente os cria, mas cada um tem o seu espírito, o seu livre-arbítrio, né? Só que aí a Allan Kardec ainda quis ir um pouco mais a fundo, que então ele pensou, poxa, mas peraí. Então, se cada um escolhe, ele coloca a pergunta A, mas não é Deus, então, que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? E vem a espiritualidade responder de uma maneira extremamente interessante. Nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus que lhe estabeleceu todas as leis que regem o universo. E de agora perguntar por que decretou essa lei e não aquela, dando ao espírito a liberdade de escolher. Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e consequências, que esses tiveram. Nada lhe estorva o futuro. Abertos lhe acham assim o caminho do bem e o caminho do mal. Se vier a sucumbir, restar-lhes a consolação de que nem tudo se lhe acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Ademais, cumpre se distinga o que é a obra e a vontade de Deus do que é do homem. Sem um perigo vos ameaça, não fostes vós quem criou, e sim Deus. Vosso, porém, foi o desejo de a ele vos espordes, por haverdes visto nisso um meio de progredirdes, e Deus lhe permitiu. Agora, voltando a uma forma mais usual e fácil de compreensão, Deus nos deu sim o livre-arbítrio lá atrás de escolher as nossas provas. Não é castigo algum. Nós escolhemos as nossas provas. E as provas que nós escolhemos também não quer dizer que nós temos um destino determinado. Nós não temos uma linha.
que ontem, por exemplo, nós vimos o 11 de setembro, aquele desastre que foi o que os terroristas fizeram, né? Osama Bin Laden, para ser mais exato. Mas, enfim, aquilo lá não quer dizer que todas aquelas pessoas tinham o destino exatamente de estar ali naquele 11 de setembro. O que foi feito lá atrás lhes levou até aquele momento. Mas as provas, as que ela tinha escolhido, elas vieram durante a vida, não naquele momento final. Agora, então, se a gente tem direito à escolha desde lá de trás, se nós já começamos a escolha lá atrás, onde é que está o dever? Até agora nós só falamos de escolha. Só que o dever está nas consequências das nossas escolhas. E se nós nós estamos vivenciando essa situação que estamos hoje, bem, mal, ricos, pobres, seja como for, foram dadas as nossas escolhas. Muitas vezes nós colocamos a responsabilidade no país. Eu sou pobre porque o meu país é pobre, ou nos nossos pais. Eu sou pobre porque os meus pais eram pobres. Só que a gente já viu tanta gente que, ao invés de reclamar, eu tive amigos meus que crescemos numa infância pobre, mas eles se dedicaram, estudaram, galgaram grandes posições e hoje estão em lugares distintos, estão com a situação financeira muito boa, por mérito próprio. Mas porque eles, lá atrás, eles fizeram uma escolha. E a escolha deles foi estudar e crescer e não colocar nos outros a responsabilidade. E assumiram, então, o dever para si próprios. O dever de progredir. Então, se nós entendermos que o dever ele está na nossa vida, de uma forma geral. Agora vamos ver o que a espiritualidade nos fala disso. No capítulo 17, sedes perfeitos. E nas instruções dos Espíritos, está no livro dos Espíritos. Tá? O dever, o título é O Dever. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais íntimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral e não do dever que as profissões nos impõem. Então nós já entendemos que as escolhas elas começam lá atrás. E o dever é uma obrigação moral. Nós acabamos de entender isso, que está no livro dos Espíritos. É muito fácil, perdão, no Evangelho segundo o Espiritismo. É fácil a gente achar essa leitura, e é uma leitura relativamente curta, mais ou menos uma página, que vai nos dar uma dimensão do que é o dever para a gente. Então nós temos escolha e dever. Aonde está isso? Se a gente for procurar lá no que o Cristo nos disse. Não é tão difícil de achar, nós vamos chegar lá. Mas só dentro do Espiritismo, alguém já viu o vigiar e orai? Aonde que está o dever e a consequência? A escolha e a consequência é a escolha e o dever. Porque se nós fazemos a nossa escolha, depois nós não somos castigados. Nós só seguimos e acabamos sofrendo as consequências dos nossos atos. Então, quando nós entendermos que o dever é apenas aceitar a nossa realidade e podermos no futuro esperarmos melhor, nós temos que entender que
hoje nós temos a escolha de um futuro melhor. Chico Xavier mesmo, ele nos traz uma frase muito interessante, que ele nos diz: aos outros dou o direito de ser como são, a mim o dever de ser cada dia melhor. Imagina se uma pessoa como Chico Xavier, se ele espera que ele tenha que ser cada dia melhor, mas ele já estava tão grande. A gente pode ver por Francisco de Assis que ele nos ensina a todo dia de noite colocar a cabeça no travesseiro e refletir sobre o seu dia, para saber no que eu poderia ser melhor. Então, ele nos ensina que nós, a mesma coisa, nós temos que ser cada dia melhores. E esse é um dever. Então, o dever, na visão espírita, na visão dessas pessoas, dessas maiores mentes, dessas pessoas de maior evolução, não é uma obrigação. Desculpa. Não é uma pena, um sofrimento, um castigo divino. É simplesmente a gente aceitar o nosso dever. Porque, afinal de contas, a maioria das pessoas já deve ter visto o filme. Só que na narrativa do próprio Chico Xavier, ele nos conta que Emmanuel, antes dele começar a escrever, mas Emmanuel já conversando com ele falou que ele precisava de 3 coisas, que seriam disciplina, tá? Essa tá fácil. Mas e a segunda? Disciplina. E a terceira? Disciplina. Porque hoje, o que pra gente é um dever, mais pra frente se torna uma escolha, se torna natural. O que hoje a gente busca um esforço para fazer, daqui a pouco vai ser natural para a gente. Essas consequências, o que a gente faz hoje, por dever, por obrigação, por exemplo, ajudar o próximo. Se a gente, vamos colocar um exemplo bobo, na casa espírita a gente se dedica a campanha do quilo, por exemplo. Toda casa espírita tem a campanha do quilo. E aquilo, quando a gente começa, é uma obrigação. Muitas vezes a gente, principalmente nas primeiras semanas, é comum aparecer alguma coisa para fazer, porque normalmente é no domingo de manhã, no sábado, e aí surge um churrasco, surge um amigo chamando para fazer alguma coisa, e a gente acaba tendo que ir meio que obrigado. Mas à medida que a gente vai se envolvendo com aquilo, que a gente vai se envolvendo com as pessoas quando recebem aquelas doações. Na hora que a gente vê pessoas doando, e muitas vezes pessoas doando o que pra gente muitas vezes parece pouco. Eu, por exemplo, particularmente, uma situação que eu passei quando eu tinha 12 anos de idade numa fraternidade espírita lá em Ouro Preto, em Minas Gerais, eu foi no dia da entrega dos donativos lá da campanha do quilo, e eu estava vendo aquelas crianças, os pais, todo mundo recebendo as cestas básicas, e eu vi uma criança que me chamou a atenção porque eu tinha 12 anos, só que eu não gostava de certos tipos de biscoito. Mesmo eu sendo de família pobre, tinha um biscoito que não me agradava de forma nenhuma. E eu vi um pai recebendo uma cesta daquelas que a gente estava entregando, e ao tirar dessa cesta um pacote de biscoito desse que eu não gostava, e na hora que ele entregou para o menino um biscoito, e o menino ficou numa felicidade tão grande por ter aquele biscoito, que era coisa
tão barata, tão simples, e que para ele era alguma coisa diferente. Gente, aquilo para mim, com 12 anos de idade, foi uma aula. E aquilo para mim, o que até então era um dever de ir à campanha do quilo, aquele menino magrelinho que muitas vezes descia e subia morro, para quem conhece Ouro Preto, aí sabe que lá ou você está subindo ou está descendo, e muitas vezes eu estava carregando um saco nas costas com alguma coisa que a gente ganhava, por exemplo, ganhava um saco de arroz, e eu carregando aquilo que era para mim era pesado. E nas primeiras vezes sempre era tipo, eu tinha que ir por obrigação, na verdade. Mas à medida que eu fui passando e que eu fui vendo essas coisas, aquilo para mim era uma alegria tão grande eu sair no domingo para ir lá fazer aquela campanha, que para mim era melhor do que sair para ir no churrasco com uma pessoa. Era melhor do que muitas vezes sair para encontrar meus amigos. Essa é o que nós hoje entendemos por dever e que nós temos que escolher e ter esse dever, assumir essa responsabilidade. Aquilo para a gente é uma escola. E aí, voltando a falar da maternidade, hoje nós escolhemos, falando por mim, eu com a minha esposa, nós escolhemos o primeiro filho. Não, não é que nós escolhemos o filho, nós escolhemos a data. Nós conversamos que eu já estava ficando velho, hoje eu já estou muito mais velho, mas eu já estava ficando velho. E nós vimos que, poxa, nós queríamos aquela criança. A segunda, ela já veio, porque meu filho mais novo, ele já é meio intrometido mesmo. Então ele falou assim, não, agora é minha vez de ir, eu quero ir também. E são as duas maiores bênçãos que a gente tem na nossa vida. Tem muita gente que tem milhões e milhões de reais, de dólares, ou seja, do que for. Mas pra gente, a nossa maior fortuna são esses dois. O que lá atrás nos veio como um certo dever também, que foi de receber aquelas pessoas na nossa vida, hoje, sem elas, a gente não consegue mais. A gente não se vê mais sem elas. Aí a gente acha que a gente tem o dever de educá-las. Só que, na verdade, a gente descobre com o tempo que a gente tem a oportunidade de aprender com elas. Porque se a gente ficar um pouquinho mais atento, a gente vai ver que os nossos defeitos se refletem nelas. E se nós queremos educá-las, Jesus Cristo nos disse que ele ensinava, e às vezes até com palavras. Se nós entendermos isso, nós vamos entender que educando a criança, nós temos que educá-la com nossos atos. E que cada ato bom que elas fazem, aquilo pra gente é muito maior. E isso tem que ser um reflexo das nossas atitudes. Essa escolha que nós vamos fazer de ter o filho no futuro vai ser a consequência é só amor. Para quem hoje opta por exemplo, as escolhas mais difíceis. Eu descobri que eu estou grávida e não quero de forma nenhuma criança. Nós, no Espiritismo, não somos de forma nenhuma favoráveis a abortos. E, na verdade, o aborto teria que ser um tema para no mínimo, uma palestra inteira, no mínimo. Mas, antes de mais nada, nós aqui, enquanto espíritas, também temos que assumir a nossa responsabilidade, o nosso dever de instruir, que
se você optar por ter essa criança, ela vai ser a luz na sua vida que os meus filhos são na minha. Agora, se você optar por não tê-lo, cabe a nós espíritas também entendermos que Jesus falou lá atrás que quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Se você é perfeito, não, você pode julgar sem problema nenhum. Julgue essa pessoa, julgue a mim, Leonardo, porque eu sou extremamente cheio de defeitos. Agora, se você é como eu, que também tem os seus defeitos, não julga não. Auxilia. Porque essa pessoa que hoje está tomando essa atitude é porque não foi amparada quando era mais nova. Que de repente não está sendo amparada agora. Nós, lembrando do Chico Xavier, que aos outros dou o direito de ser como são, dê o direito aos outros também. E assuma o dever de ser cada dia melhor. No final de semana, nós vamos comemorar com as nossas mães. Quem ainda tem a oportunidade de ter a mãe conosco no nosso meio físico, já pensou no que vai fazer? Porque, mais uma vez, eu vou usar o meu exemplo, que eu sou o mais cheio de falhas que vocês possam imaginar na Terra. Mas uma coisa eu gostaria hoje, que era de poder dar um abraço na minha mãe nesse domingo. Ela está com a gente, ela, graças a Deus, está viva, mas ela mora muito longe de mim. E eu não posso. Quem tem essa oportunidade, pensa nisso hoje. Se coloca no meu lugar. Porque, eu não tenho dinheiro para comprar um presente. Mas você tem oportunidade de dar um abraço nela? Amanhã talvez não tenha. Amanhã talvez você possa, no máximo, fazer como eu, que é dar uma ligada para ela e torcer para ela atender, né? Que talvez ela esteja com os outros filhos. Nós fazemos escolhas a todo momento. Fazemos escolhas sempre. O nosso dever é de assumir a responsabilidade dessas escolhas. Vamos passar um pouquinho para frente, porque senão nós não vamos chegar no final também. Existe uma outra pergunta do Livro dos Espíritos, muito interessante, que é como o espírito pode... desculpa, vou ler a pergunta correta. Tá? É a pergunta de número 260. Como pode o espírito desejar nascer entre gente má na vida? Essa é uma pergunta extremamente complicada, porque depois que a gente lê a resposta, fica fácil. Mas por que alguém poderia escolher, por exemplo, eu quero nascer do lado do Osama Bin Laden. Eu quero nascer do lado do... Quem que é o bandido mais... Sei lá, Hitler. Como é que eu poderia nascer filho do Hitler? Mas a espiritualidade nos lembra aqui. Forçoso é que seja posto no meio onde possa sofrer a prova do que pediu. Pois bem, é necessário que haja analogia. Para lutar contra o instinto do roubo, preciso é que se ache em contato com a gente dada a prática de roubar. Então, vê como é que seria fácil. Poxa, eu vou nascer numa família, eu matei nas últimas 20 encarnações, eu matei todas. Mas nessa especificamente, eu vou nascer numa família extremamente rica, muito, muito, muito rica mesmo, extremamente amorosa, e vou viver isolado do resto do mundo. Que mérito vai ter eu, que mérito vou ter eu, de não matar ninguém? Eu não tive oportunidade. Então,
para que eu tenha oportunidade de realmente ser colocado à prova o meu intuito de não a minha natureza de não matar, no caso de matar, como é que eu vou conseguir realmente superar isso se eu não tenho oportunidade de fazer? Então eu tenho que ser colocado num meio onde aquilo seja algo existente, algo que eu tenha oportunidade de acontecer. Eu tenho que provar para mim mesmo que eu sou capaz de ter aquela oportunidade e não fazer. Vamos trazer isso para a nossa vida. E eu vou, mais uma vez, usar eu como exemplo. Eu tenho um sofrimento terrível. Eu sou viciado. Eu assumo isso. Eu não bebo, eu não fumo, mas sorvete é um problema. E, e, e eu vou te falar que às vezes eu às vezes não compro. Ou pelo menos não comprava. Porque gordo, você já viu, né? Todo gordo gosta de exagerar. E é o meu problema. Então, eu chegava na geladeira, tinha lá alface, que até hoje não inventaram o tal do alface sabor bacon, o que dificulta a minha vida demais. Tinha lá cenoura, laranja e o sorvete. Adivinha qual que eu pego? A nossa vida é assim desde lá do começo. Nós nos colocamos a algumas provas. Ah, não, eu quero. Vamos supor, eu quero nas últimas 10 encarnações eu fui suicida. E dessa vez eu tenho que superar isso. Eu não posso ser um suicida de novo. Mas você tá pronto? Tô. Me coloca lá que eu tô pronto. Aí eu chego aqui e dou um tiro na cabeça. Poxa. Mas eu tenho que ter a oportunidade de mostrar para mim mesmo que eu sou capaz daquilo. Que eu sou capaz de parar. Que eu sou capaz de não fazer. Esse caso do sorvete mesmo para mim hoje, é uma coisa que eu estou me policiando. Eu tenho que ver o sorvete na geladeira e eu não posso tomar. Porque senão, se eu me privar daquilo, é a única maneira de eu superar essa necessidade, então eu sou um fraco e viciado naquilo. Eu não posso ser. Eu já bebi na minha vida, e hoje eu não tomo álcool, nada. Mas eu decidi, eu falei, eu não vou beber. No final da minha adolescência, na época, nos anos 90 ali, o cigarro era muito comum na juventude. Então, eu por alguns anos, eu fumava também. E eu falei, eu não vou fumar mais. E eu falei, eu não vou fumar mais, eu realmente não fumei. Mas a porcaria do sorvete estava sendo mais difícil para mim do que o cigarro. Não pode ser, gente. Todas as nossas provas, elas são colocadas para a gente dessa mesma forma. Se eu estou falando para mim do sorvete, mas qual que é o sorvete que você tem na sua vida hoje? Você já pensou? Porque eu me policio até nisso, porque esse é só um exemplo. Enquanto pessoas, nós temos vários e vários defeitos e nós amamos os nossos defeitos. Isso é uma coisa que nós já vimos aqui na própria literatura. Eu estou péssimo no português, mas eu vou chegando lá. Enfim, nós amamos os nossos defeitos e muitas vezes nós falamos de uma certa maneira que, tipo assim, eu sou uma pessoa que não leva desaforo para casa. Parabéns. Mas será que realmente é isso que está na literatura espírita? Pensa um pouquinho se aquilo que você fala quando você está dentro da fraternidade espírita
é a mesma que você está falando agora com outra pessoa quando você está fora dela. Muitas vezes as pessoas entendem que os expositores espíritas são pessoas fenomenais, pessoas acima da média, são Chico Xavieres que estão rodando por aí. Gente, não são. Não sou. Somos pessoas que temos os mesmos defeitos que todo mundo. Porém, muitas vezes não somos cobrados. Porque se nós falamos aqui, quando a gente chega na rua e alguém fala com a gente, poxa, mas eu não esperava isso de você. Sabe, alguns expositores espíritas que depois vêm conversar comigo, eles falam assim, poxa, tal pessoa falou isso, tal pessoa falou, por exemplo, eu não esperava isso de você. Gente, eu adoro ouvir isso. Eu, particularmente, adoro. Porque se estão me cobrando, é porque aquilo que eu falei em alguma palestra estava certo. Não sei qual, não sei o que. Algum dia eu vou falar alguma coisa certa, prometo pra vocês. Mas até lá, quando alguém fala, poxa, você falando daquela forma, eu não achava que você ia fazer isso. Que bom. Que bom, cara. Pelo menos eu já estou falando. Porque daqui a pouco eu vou transformar isso em entendimento e vou colocar isso na minha vida. Porque o conhecimento eu já tenho. E se você está me cobrando, que bom que é você, porque eu ainda tenho tempo de, ainda nessa existência, corrigir alguma coisa. Porque eu vou fazer essa escolha. Eu vou fazer a escolha de melhorar. Então, nós, depois de tanta coisa, eu acho que nós já conseguimos traçar uma certa linha, um certo paralelo entre o dever, entre a escolha e o dever. Nós temos que, basicamente, transformar essas duas em uma só. Nós temos que escolher o dever. Porque, gente, Jesus Cristo, ele nos prometeu, e eu gostaria muito, sinceramente, que alguém me provasse o contrário. Porque a gente encontra na literatura várias formas, várias palavras com paraíso. Mas Jesus Cristo, eu não vi. E isso eu posso falar que eu estudei. Ele prometendo paraíso para ninguém. Jesus Cristo nos promete, o que ele nos promete é a vida. E ele nos diz, eu sou o caminho. E ele nos diz ainda, meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Se é assim, a nossa escolha, ela só pode ser uma. É descobrir que vida é essa que Jesus está falando. Sabe, e às vezes acaba parecendo, poxa, mas que vida cansativa, né? Gente, um grande exemplo disso, para quem não viu o filme eu recomendo, acho o filme muito legal, é um pouco fora do livro, o livro Nosso Lar é muito melhor, mas o filme Nosso Lar é muito legal também. Eu recomendo assistir. E ao assistir, vocês vão ver campos gramados maravilhosos, lugares assim, de, 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 de de gramados gigantes e muito, realmente, mas muito bonito. E a gente vê o André Luiz no filme passeando por aqueles gramados e muitas vezes a gente pensa, nossa, um dia eu quero estar lá. Mas você já é uma pessoa que tem que cortar aquela grama toda? Putz, é grama pra caramba pra cortar, gente. Meu Deus do céu. Agora, quem corta aquela grama não vê o tamanho. Quem corta aquela grama vê a felicidade de estar podendo outras pessoas caminharem por lá depois e verem toda aquela beleza.
quem, quem corta realmente aquela grama não faz mais por dever, faz pela escolha e faz por prazer. Porque na hora que ele vê uma pessoa caminhando e conversando com outra num lugar tão bonito, fica ótimo. Já é o pagamento dele. Nós vimos ainda em Nosso Lar, e quem quiser ler o livro é fantástico, quem não leu ainda, né? Eles narrando como que é o tratamento nos hospitais lá. André Luiz, ele saiu do nosso mundo, do nosso plano, já como médico. E chegando lá, ele já chegou, poxa, sou médico, né? Aonde que eu posso começar a operar? Não, meu filho. Não, senhor. Você pode começar limpando o chão. E é interessante como, para ele, na hora, eu, médico, vou limpar o chão. E depois, ele estava fazendo. Quando ele chegou a realmente estar tratando as pessoas lá, ele já estava fazendo por amor, porque ele já tinha aprendido que limpar o chão era tão importante quanto qualquer um que estava tratando os outros lá. Ele já não estava fazendo, não era pelo bônus hora, e sim é por estar ali, por ser útil, pelo aprendizado. A nossa vida, ela sim é feita de escolhas. E qual escolhas que nós queremos fazer? Chico Xavier nos traz uma outra frase bem interessante, que é, na dúvida, escolha o silêncio. Ele não incomoda, não irrita, não gasta sua energia e preserva sua imagem. Palavras de Chico Xavier. Então, na verdade, ele está nos pedindo, nos indicando a escolher a paz. Lembra quando Jesus nos oferece a vida? Quem viu o referido filme Nosso Lar, viu que lá reina uma paz gigantesca lá dentro. Essa é a vida de verdade. É a vida onde o amor, ele é sincero. Não é simplesmente um amor carnal. E aí, quando o Chico Xavier nos fala, escolha o silêncio, ele está nos dizendo para você escolher a paz. Hoje, para a gente, ainda é um dever. Porque para a gente escolher o silêncio, escolher não responder, gente, é impossível. Mas então nós temos que aprender a ter a paz dentro do coração. Porque ele não incomoda, ele não irrita, ele não gasta a sua energia e preserva a sua imagem. Essas são as palavras que Chico Xavier nos trouxe. E se a gente for comparar o que Emmanuel nos traz, o que ah, Francisco de Assis, Madre Teresa e todos esses ícones que estiveram aqui para gente, principalmente quando a gente pega as palavras de Emmanuel, por exemplo, as ações que são ensinadas a André Luiz, tudo isso nós vamos entender só uma coisa. Jesus Cristo lá atrás, ele já nos ensinou tudo que a gente precisava. Ele nos deu 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eu não sei o que é mais difícil dos dois, sabe? Porque se na verdade a gente não entender isso como um grande, enorme dever, nós não vamos conseguir nunca colocar isso em prática. Porque amar a Deus sobre todas as coisas é amar a Deus acima do dinheiro, acima
do nosso orgulho, acima de nós mesmos. Isso é difícil demais. Ah, não, Deus é soberano, Deus é só amor, Deus pratica isso, então. Quando alguém te tratar mal, lembra que ao você responder, você está indo contra o que Deus te falou. Porque Deus está ali. Amar a Deus sobre todas as coisas é muito difícil. Nós temos que escolher isso hoje. E ao próximo como a ti mesmo é tão difícil quanto. Porque amar ao próximo como a ti mesmo é amar ao filho do vizinho o mesmo tanto que você ama o seu filho. Sabe? O amor que a gente tem mais próximo do amor verdadeiro aqui na Terra é o amor das mães que nós já falamos aqui hoje. Mas se a gente pensar um pouquinho, nós ainda temos o amor egoísta, porque o amor de mãe é sobre uma pessoa específica, sobre o filho. Mas Jesus nos indica a amar a todas as pessoas da mesma forma. E é extremamente difícil. Mas é extremamente gratificante também. Imagine o dia que nós enxergarmos todas as pessoas como nossos filhos, como nossos irmãos, como a nossa família. Imagina quando nós, ao invés de enxergarmos que a grama do vizinho é mais verde que a nossa, e eu vou te falar uma coisa, eu tenho um vizinho aqui que tem uma grama que é maravilhosa, gente. É insuportável a grama do cara. Mas aí você imagina a situação de eu ver a grama dele todo dia. E eu detesto cortar grama. Mas hoje eu já me policio para dar graças a Deus pela grama dele. Porque já embeleza a nossa vizinhança. A maioria de nós, agora falando sério, na hora que vê a grama do vizinho, poxa, será que nós vamos aprender a dar valor a isso? Na hora que a gente aprender a dar valor ao filho do outro ser o primeiro colocado, parabéns. Poxa, mas ele ganhou do meu é por causa que o juiz roubou, é porque o meu tropeçou. Mas será que não é a hora da gente dar parabéns ao filho do outro porque ele também merece? E se não for, imagina o dia que for. Imagina o dia que nós formos, que nós tivermos escolhido o dever de crescer para que nós possamos entender de verdade que a consequência disso é a vida que Jesus Cristo nos ofereceu lá atrás. Gente, existe. Vou tentar concluir ainda a tempo, prometo. O livro. Esse eu acho aqui. O capítulo 10 de Emmanuel, livro Irmão, de Chico Xavier. Ele, eu não vou ler tudo, porque se a gente ler não vai dar tempo, mas só o finalzinho. Não te detenhas na tristeza que te angariará desencanto, nem te confines à revolta que te imergirá o coração em correntes de indisciplina. Esquece todo o mal para o bem que enobreça o caminho. Não ouvides que o tempo infatigável dar-nos-á hoje e sempre o lugar que nos é próprio, porque a vida escolhe-nos-á para a treva ou para a luz, segundo a nossa própria escolha. O que nós vamos escolher, gente? Hoje, muitas das nossas escolhas
aos nossos olhos e aos olhos da maioria, serão deveres quase que inatingíveis. Mas sabe qual que é o interessante disso? Quanto maior o desafio, maior é a conquista depois, mais valorosa, mais nobre. E é isso que Jesus nos ofereceu. É isso quando ele fala que eu sou a verdade, o caminho e a vida. Jesus nos ensinou. Nós só temos que segui-lo. Bom, eu no meu caso eu tento uns exemplos um pouquinho mais baixos, assim, porque, afinal de contas, né? Esse está muito lá em cima. Mas no meio, se eu tentar errar muito e ficar ali no meio do caminho, gente, já é um passo gigantesco. Porque o importante é nós fazermos as escolhas hoje, sabendo que o dever que nós assumimos hoje, por escolha, ela é natural. Nós estaremos escolhendo de uma maneira ou de outra. Mas a semeadura é livre. Infelizmente, a colheita é obrigatória. Nós já vimos isso na literatura espírita. Gente, um grande beijo no coração de todo mundo. É uma alegria imensa estar aqui mais uma vez, tomar o tempo de vocês, mas espero ter novas oportunidades no futuro. Ô, Leonardo, muito obrigado. A sua família é aqui de Ouro Preto? Eu tenho familiares em Ouro Preto, mas hoje a maioria está em Belo Horizonte, só que a gente ainda tem bastante gente em Ouro Preto. Pois é. Então, é muito bom, né, essas reflexões para nós a respeito. Eu acredito que no final das contas a gente vai compreender que escolha e dever é algo que faz parte da nossa vida, né? Nós sempre vamos estar. O dever é o agir com consciência, Sem dúvida. né? Então, nós agradecemos. Gente, o Leonardo, ele está lá. A qual cidade que você mora, Leonardo? Manchester, Pois Connecticut. é, eu não consigo falar. Logo ali, é pertinho, só subir o morro aí que já chega. Por isso que ele estava falando a questão do português, da dificuldade, tá, gente? É por isso. Quanto tempo você mora aí? 4 anos, né? Anos. Então, você tem que estar sempre fazendo palestra para poder estar exercitando seu português para não perdê-lo. Pois é, porque no trabalho apesar de trabalhar, de ter brasileiros próximos, mas o meu trabalho é mais em inglês, então a gente apanha A um gente pouco, vai sabe? entendendo, né? E é bom você fazer as palestras que você vai exercitando para nós. Então, nós agradecemos. Pois é, a gente podia marcar uma palestra em inglês também, facilitar a minha vida. Aí eu vou ser um aqui, vou ter que arranjar um de Libras para me entender. Ou se não arranjar um tradutor. Nada, isso é fácil. É facinho. Pois Facinho. é, pois é. Mas nós agradecemos a sua boa vontade de estar, sim, criando essa conexão entre nós aqui. Igual no caso eu falo de Contagem, a Fraternidade Espírito Jesus Amiga na cidade de Esmeraldas, né? A gente criando essa conexão toda. Então nós vamos agradecer a Mãe Santíssima, Jesus, nosso amado Mestre, nós possamos, sim, a cada dia buscarmos, né, fazermos as escolhas do dever de sermos pessoas melhores. Até a próxima oportunidade e um grande abraço. Até mais. Grande Tchau, abraço, tchau. gente. Tchau, tchau.